Agora que a gente viu como é que é o funcionamento das instruções de load e store, vamos estar vendo as demais operações que a gente pode utilizar quando a gente copia qualquer valor da memória principal para dentro dos registradores. Então a primeira operação que a gente vai estar vendo são as operações lógicas, que elas vão ter esse formato. Então as operações lógicas elas vão incluir as operações de AND, de OR e de OU exclusivo, que é o XOR. Então ela vai ter esse seguinte formato. Esse MNL representa mnemônico. A gente diz que cada ID da operação, como o LW, o ED e o SW que a gente viu anteriormente, a gente diz que esse nome ele é o mnemônico da instrução. É a forma de a gente identificar a operação que vai estar sendo feita. Então, como é que é o formato de uma operação lógica? Vai ser o mnemônico dela, que é a operação que vai ser feita, e ela vai ter sempre 3 operandos para a gente estar utilizando. Então, o primeiro operando a gente chama de RD, que ele seria o registrador de destino. O segundo e o terceiro operando, eles são registradores de entrada, que é esse RS1 e RS2. Então, exemplos de operações lógicas que a gente vai ter. Vamos ter o AND, o OR e o XOR. E como é que seriam os exemplos de uso dele? Então, aqui no caso do AND, como é que vai funcionar, né? Então, nesse caso, a gente vai pegar os valores de A2 e S2, vamos fazer a operação de AND e o resultado a gente vai estar armazenando no registrador A0. Então, aqui a gente pode ver qual seria o tipo de operação. Tá aqui utilizando esse E comercial, que seria a representação de uma operação de AND bit a bit que a gente costuma ver na linguagem C. Da mesma forma, a operação de OR ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai pegar os valores armazenados no registrador A3 e S2, vai executar a operação de OR e o resultado vai armazenar no registrador A1. E da mesma forma, com a operação XOR, ela vai pegar os valores de A2 e A1, vai fazer a operação lá do OU exclusivo e armazenar o resultado em A2. Então, repare que o resultado dessas operações a gente pode identificar usando uma tabela verdade. E aqui também vamos ter variações dessas instruções de operações lógicas considerando o valor de imediato. E como é que seria, então, a formação dessas instruções? A gente vai ter o nome da operação, que é o mnemônico, e a gente vai ter depois um sufixo desse I. Esse I representa sempre de imediato, que seria utilizar um valor inteiro na própria instrução. E aí, como é que seria a forma dessas instruções de imediato? Ela vai ter 3 operandos. Os primeiros 2 operandos vão ser referências ao registrador que vão ser utilizados. E o último operando vai ser o valor inteiro, o valor de imediato. Assim como a gente viu acima, o primeiro operando ele é o registrador de destino, o segundo operando ele vai ser o registrador de entrada e o terceiro operando ele vai ser o valor de inteiro de entrada. Então vamos ver alguns exemplos de como seria. Considerando a operação de AND imediato, vai ter esse AND I. Então o que ele vai fazer? Então ele vai pegar como entrada o valor armazenado no registrador A2 e o valor 3 e vai fazer o AND. E o resultado desse AND ele vai armazenar em A0. Então aqui a gente consegue ver o que seria feito. Então, ao invés de a gente ler um registrador, a gente consegue colocar um valor de fato para ser utilizado. Então, da mesma forma, a gente consegue ter as variações com a instrução de OR, né, que seria esse OR, que ele vai pegar o valor de A3, fazer um OR com o número 4, armazenando em A1. E também temos essa instrução de SHORE, que seria pegar o valor de A2, fazer um OU exclusivo com o valor numérico 1, armazenando em A2.